Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Will, vocês estão no canal Classic Edition Toys e estamos aqui para mais um review de figuras de ação. E o vídeo dessa semana é muito especial porque é o 100º vídeo review de Mestres do Universo aqui no canal. É isso aí, imaginem só, já são 100 vídeos que a gente está falando de Motu e nada mais legal do que a gente comemorar trazendo a figura que começou tudo. A figura do He-Man Vintage, lá da década de 80, é isso aí. A figura que deu o pontapé inicial em uma franquia que virou febre na década de 80, depois ficou meio desaparecida, mas continuou no imaginário popular aí, virou cult, virou um ícone pop aí dos anos 80 e que permanece até hoje, afinal a gente tem figuras de Mestres do Universo até hoje aí no mercado, né? Então, nada mais justo do que a gente fazer essa homenagem aqui ao personagem mais importante da franquia, ao protagonista, ao grande herói aí que todo moleque dos anos 80 sonhava em ser tão forte quanto, né? O próprio homem mais poderoso do universo, o He-Man. E a gente tá aqui com o He-Man que eu tenho na minha coleção, da Estrela, não é o He-Man da Mattel, é um He-Man aí que não é o que eu tive na infância, infelizmente por conta das situações aí que a gente passa pela vida, né? Eu já comentei sobre isso em um vídeo. O He-Man Vintage que eu tinha ficou por muitos anos, desde a minha infância até a vida adulta, ficou comigo, mas eu acabei precisando me desfazer dele. Mas a coisa de uns 3 anos mais ou menos eu consegui esse outro aqui para repor, pelo menos para representar uma figura que foi tão importante aí na minha infância. Então a gente vai começar aqui a falar dessa figura, então vamos ver aí o que tem de tão legal nesse boneco aqui, nessa figura de ação que atraiu tanto a criançada naquela época. Então, bora lá! Então, para a gente começar a falar das características dessa figura, nada melhor do que a gente começar pela sua altura, como sempre a gente faz. Ele tem aqui por volta de uns 14 centímetros aproximadamente, é mais ou menos aí a escala que lá nos Estados Unidos, no mercado de figuras de ação, é conhecida como 5 polegadas. E é uma escala que a gente tem que abrir um parêntese aqui e comentar, porque não era comum quando o He-Man surgiu. Na época, o padrão de figuras de ação lá nos Estados Unidos eram figuras pequenas, a escala de 3,75, que era extremamente popular, especialmente nas figuras de Star Wars, que a Kenner tinha lançado. E várias outras figuras saíram nessa escala menorzinha. He-Man, quando surgiu, a principal característica dele era exatamente essa figura maior, parruda aqui, cheia de músculos, que a ideia era ele ser bem grandão aí nas mãos de uma criança, né? Então ele era bem maior, ele era bem mais forte do que as figuras que a gente tinha no padrão estabelecido na época. Então talvez por conta disso ele tenha chamado tanto a atenção quando surgiu lá no mercado. Lembrando que nos Estados Unidos a linha foi lançada em 1982, antes do desenho da Filmation, e aqui no Brasil a linha foi licenciada pela Estrela, que produziu as figuras depois do desenho da Filmation. Então é por isso que quando a gente, criança, na década de 80, foi ver as figuras, elas eram tão distintas do desenho animado, porque a gente tinha como padrão da aparência dos personagens o desenho animado da Filmation, que nada se parecia, raramente, alguma outra exceção aí, como o Stratos, por exemplo, com o que a gente via no desenho animado, né? Então era bem diferente as figuras. E que, na verdade, tem mais detalhes, né? O He-Man da animação, ele tinha bem menos detalhamento do que esse aqui, né? Por exemplo, o cinturão aqui não tinha essas pedras, o colete não tinha esses detalhes dos quadradinhos, até também vou comentar com vocês podem ver aqui que falta um pouquinho de tinta, tá com pouquinho gasto aqui no pé também, porque é uma figura que foi brincada, não é uma figura que ficou exposta ou guardada na embalagem a vida toda. Isso aqui foi um brinquedo que foi brincado aí por uma criança por bastante tempo, né? E agora sim que ele está sendo mantido como colecionável aí, sendo exposto em uma coleção. Mas a gente pode começar aqui então falando dos padrões aqui que a gente tem. Como vocês sabem, normalmente eu comento que o He-Man
ele tinha um dos 4 padrões básicos que a Mattel criou na época, que era de humano masculino, monstro masculino, o fera masculino e o feminino, que era o que a Tila e a Maligna compartilhavam. Esse aqui era o padrão de humano masculino que a gente tinha, que era compartilhado por He-Man, Mentor, Mekaneck, um monte de outros personagens aí, em que nós temos esse bração aqui com esse tipo de bracelete. A gente nota também que não havia pintura nos braceletes, mas era um bracelete legal aqui, ó, na escultura. Também tinha aqui detalhes de escultura, até de veias aqui nas costas das mãos. Da mesma forma temos aqui também, e aqui o bracelete é diferente do bracelete que nós temos no braço esquerdo, né? São braceletes distintos, mas tinham essa aparência aqui com essa musculatura. As pernas também eram desse padrão masculino humano, que eram aqui dessa forma meio que dobradas. Isso aí era um padrão da linha mesmo, que era para as figuras sentarem-se mais facilmente aí nos seus veículos. E aqui nós temos a bota, que tem os detalhes aqui inclusive das tiras esculpidas aqui também, era bem legal aqui dessa forma. Esse quadril aqui do cinturão com as pedras e aqui o calção de pelos era meio que padrão em quase todas as figuras, independente de qual fosse, se era do bem, se era do mal. E aqui nós temos o torso aqui, o tórax e o abdômen, todo trabalhado, todo detalhado aqui, cheio de músculos. Esse era o padrão que também alguns monstros usavam, é o caso do esqueleto, né? Diferente aí no caso das feras, que era compartilhado aí pelo Stratos, pelo Homem-Fera e até o Zodak, né? O Zodak foi meio que uma mistura de itens aí para você montar a figura. E aqui a gente nota aqui a Estrela SA, então esse aqui é o He-Man da Estrela. Não sei se posso dizer a mesma coisa aqui do colete e dos acessórios que nós vamos mostrar mais para frente, mas com certeza a figura em si é uma figura da Estrela. E aqui a gente parte para falar do rosto, um rosto bem característico do homem mais poderoso do universo. Era legal aqui, a gente não tinha pintura da parte branca dos olhos, né, das escleras, tínhamos apenas as pupilas pretas aqui pintadas, a sobrancelha, pintura aqui nos dentes. O He-Man estava sempre com esses dentes aqui à mostra, meio que numa postura aqui sempre meio bravo, né? Aqui detalhe aqui da escultura do rosto e tal, da mandíbula dele, né? Do queixo aqui, o cabelo bem característico, bem esculpidinho, na verdade, né? A gente nota aqui que era bem legal aqui o formato aqui do cabelo dele, não tão tigelinha quanto a gente via no desenho animado, e tinha uma cabeça que não era de um plástico rígido como o restante do corpo, ele era um pouquinho flexível, mas era mais emborrachadinho, mas também não era tão molinho assim como a gente via, por exemplo, nas figuras das Tartarugas Ninja. Então ele tinha uma característica bem própria aqui. E esse rosto aqui, curioso, que pelo menos no meu entendimento, nunca a Mattel conseguiu reproduzir tão bem quanto esse aqui. Já tentou fazer em outras figuras, na linha Classics, na linha Origins e tal, querer reconstruir esse rosto aqui dessa forma, não foi bem sucedido. Na linha Origins, aquele rosto vintage, para mim, não se parece tanto assim com esse aqui não. Com exceção, acho que do Thunder Punch He-Man, que eu acho que é a mesma escultura até, mas que pelo menos pela pintura ficou mais parecido. Então eu acho que talvez não é nem a escultura, mas a forma como a Mattel foi pintando aí no processo industrial, que não ficou tão parecido com essa aqui. Essa aqui é bem icônica, bem característica, e eu acho que ninguém conseguiu reproduzir. E aqui nós temos então todas as características do nosso personagem, lembrando que esse coletinho aqui era removível, né? Era uma característica legal do personagem também, você podia tirar o colete dele se você assim quisesse, né? Deixava ele aqui sem o seu colete. Isso era legal porque você conseguia trocar, né, com outros personagens, podia brincar. E lembrando que os personagens aqui, pelo menos esses primeiros que saíram, eles tinham essa característica do Power Punch, que era uma característica aqui, ó, de você virar e ele dá um socão, né? Dá um super socão. Ou se você quisesse aqui com essa mão que tá aberta, espalmada, dá um tapão, né? Aí você conseguia virar aqui e o He-Man dava um tapão aqui. Então tá legal, tá funcionando o mecanismo, uma figura aqui de quase 40 anos e tá com tudo funcionando certinho, não tem nada quebrado. Eu fico muito contente aí de estar tão preservado essa figura aqui do He-Man que está na minha coleção. Vamos falar agora das articulações da figura, só lembrando, né, que se trata de uma figura antiga, uma figura vintage, da década de 80, voltada para crianças brincarem, e é só lembrar então como era o padrão estabelecido na época aí para brinquedos, né? Então a gente tem aqui uma figura com poucos pontos de articulação, mas que eram o suficiente aí para a criançada brincar na época. A gente tem aqui
a articulação na cabeça que gira apenas para os lados, temos articulação aqui no braço, apenas aqui entre o tórax e o braço aqui que gira 360 graus, não temos articulação em cotovelo, nem nada aqui, muito menos aqui entre o tórax e o abdômen, a articulação aqui na cintura, que a gente demonstrou aí com o Power Punch, a articulação apenas aqui no quadril, junto às pernas, né, que você pode abrir aqui, pode fechar, pode ir para frente, pode ir para trás, pode girar aqui, lembrando que essas figuras aqui tinham essa borracha aqui dentro, que esse He-Man aqui, inclusive, eu fiz a troca porque com o tempo essas borrachinhas aqui, a leg band, como a gente fala, ela vai estragando, ela vai deteriorando, aí, imaginando que é uma figura aí, como eu falei, de quase 40 anos, então eu precisei trocar em um procedimento como eu fiz aquele vídeo lá do Stratos, vou deixar aqui o card se você quiser ver como é que eu efetuo a troca aqui das minhas borrachinhas das figuras vintage que eu tenho aqui, já troquei de todas, então a gente tem aqui essa característica, que por um lado é legal, porque você pode deixar a figura sentada, você pode ter uma grande gama aqui de movimentação dessa perna, só que tem esse problema aí de não ser resistível ao tempo, né? Com o tempo ela vai estragando, mas é o que a gente tem aí de articulação da figura, basicamente só 1, 2, 3, 4, 5 pontos de articulação, 6 se a gente considerar a cintura aqui com o Power Punch, mas era o padrão que a gente tinha aí na época, na verdade. Vamos falar agora dos acessórios que acompanham a figura. A gente tem aqui, como é característico da figura do He-Man, os 3 itens clássicos, e o primeiro deles que a gente cita aqui é o seu machado de batalha, o seu Battle Axe, que é feito de um plástico emborrachado, cinza, sem detalhes de pintura nem nada, afinal era voltado para um público infantil, aí para a criançada brincar. A gente nota aqui até a lâmina bem rombuda aí para não machucar ninguém mesmo, mas ele chama a atenção aqui pela quantia de detalhes de escultura. Olha que legal que era, muito bem feitinho aqui os detalhes de escultura na lâmina, aqui na empunhadura, no cabo com os risquinhos, super bem feitinho, bem legal, aí chama até atenção por conta dos detalhes, não é verdade? Eu não sei se esses acessórios que tem aqui no meu He-Man são todos da Estrela, com certeza não são, porque eu vou mostrar para vocês aqui o escudo, talvez o machado e a espada possa ser, mas aqui o escudo com certeza não é, que a gente tem aqui, apesar de ser igualzinho o que a Estrela produziu aqui, tá um pouquinho desbotado aqui no papelãozinho vermelho que ficava entre as duas partes do escudo aqui, a gente tem aqui a inscrição Taiwan, olha só, aqui, então esse aqui com certeza não é o escudo produzido pela Estrela, afinal Taiwan foi uma das fábricas aí que a Mattel produziu Mestres do Universo lá para o mercado norte-americano, então esse escudo aqui com certeza era de um He-Man americano que veio parar aqui, ficou no meu, né? Então por isso que eu digo que a pessoa que me vendeu, ela foi construindo aos poucos aqui esse He-Man para completar, para deixar o He-Man completinho. Que para ficar totalmente completo, a gente tem aqui a Power Sword, né? Power Sword dividida na metade, afinal a gente tem que lembrar que o plot inicial de Mestres do Universo era de que a Power Sword estava dividida no meio, quem tinha uma metade era o He-Man, quem tinha a outra metade era o Esqueleto, e eles estavam nessa briga aí para ver quem conseguiria ficar com as duas partes e poderia entrar no Castelo de Grayskull. Ela é bem bonitinha aqui, é bem legal aqui o design clássico aí da Power Sword. Ela tem aqui, tinha uma proteção aqui na empunhadura, né, que no caso aqui, essa aqui já foi estragada com o tempo, caiu aí, não tem mais, né, era aquela que protegia aqui, mas tudo bem, tá aqui a Power Sword do meu He-Man para completar o trio de itens que classicamente vem com o personagem. E chegou aqui agora a nossa hora da comparação e a gente vai ter vários He-Man para a gente poder comparar aqui. Eu trouxe aqui para fazer os comparativos os He-Man básicos, os He-Man bárbaros mesmo que a gente tem, porque o He-Man teve várias variantes, né? Então hoje não ia dar pra gente trazer todos aqui, ia ficar muito extenso o vídeo, mas aqui a gente tem a primeira reconstrução, a primeira reimaginação do personagem aqui de 1982 em 2002, então 20 anos depois, o He-Man voltou ao imaginário das crianças, não fez lá tanto sucesso entre a criançada, mas fez com certeza entre os adultos da época que foram fãs do He-Man da época das suas infâncias, né? Então a gente tem aqui esse He-Man de 2002, é um He-Man que eu gosto bastante, eu curto pra caramba aqui o visual 2000X do personagem, mas a gente nota aqui que as características de Bárbaro se mantêm, inclusive os clássicos 3 acessórios, machado de batalha, escudo e a
espada do poder aqui nas suas costas. E aqui nós temos de novo a reimaginação do He-Man bárbaro para os tempos atuais, que é na mesma escala, vamos assim dizer, então, que é o He-Man Origins. Eu mantenho, como eu sempre falo, essa cabeça aqui, que eu gosto mais do que a cabeça vintage que fizeram para a linha Origins. A gente nota aqui que esse He-Man aqui, além de trazer as características da figura vintage, tentar reconstruí-las, ele tem também algumas características do He-Man das mini-comics, a começar pelo formato aí do seu machado de batalha, da forma do seu escudo e até os detalhes aqui da pintura da botinha, né, dessa parte aqui felpuda, em outra coloração, um tom mais amarelado, que era o que a gente tinha nas mini-comics. Mas independente disso, ambos aqui estão representando o mesmo personagem e é bem legal de ver um do lado do outro. E olha aqui, mais um He-Man Origins, só que aqui é o He-Man da Cartoon Collection, pra gente ver aqui, lado a lado, as características que cada um possui, né? Esse He-Man aqui não vem com os acessórios clássicos, machado e escudo, vem só com a Power Sword aqui, que era basicamente o acessório que ele usava no desenho animado mesmo, na verdade. E a gente nota aquilo que eu falei lá dele ser mais simplista, a gente nota aqui pelo seu colete, pelo seu cinto, que não tem as pedras, a gente nota aqui. E esse aqui é uma reconstrução da figura do desenho animado, que para ser construída foi baseada nessa, lá no desenho animado, mas aqui a gente enfim tem o He-Man que aqui no Brasil pelo menos a gente tanto queria em forma de figura de ação, já que esse He-Man aqui era tão diferente do que a gente via no desenho, né? Mas independente disso, ambos são interessantíssimos, eu curto demais ter essas versões tão distintas e tão parecidas ao mesmo tempo do mesmo personagem. E aqui a gente já parte para uma escala maior, a gente volta um pouquinho lá para 2008, quando esse personagem aqui foi lançado, a linha Motu Classics foi oficialmente aí lançada e a gente tinha figuras muito interessantes, reconstruções muito legais aí dos personagens da linha Vintage clássica, e é o caso desse He-Man aqui. A gente nota aqui que os Four Horsemen que esculpiram essa figura aqui tentaram trazer as características que esse aqui tinha, mais para uma figura de ação moderna para os padrões daquela época lá, né? A gente ainda tem articulações simples aqui, não são mais duplas que virou o padrão aí dos colecionáveis de hoje em dia, mas já tinha vários pontos de articulação, bem mais, inclusive tem review desse He-Man aqui no canal, vou deixar o card aqui para vocês também, para vocês darem uma conferida. É um He-Man muito interessante, eu curto pra caramba ter essa figura aqui na minha coleção. E aqui pra gente concluir as nossas comparações, a gente tem aqui o He-Man mais recente, vamos assim dizer, nessa escala que a Mattel lançou, baseado na figura vintage original, que é o He-Man da edição comemorativa de 40 anos de Mestres do Universo, que foi lançado em 2022. É uma figura aí que é bem interessante. Vocês podem notar aqui que eu troquei a cabeça, eu não curto a cabeça que veio originalmente com essa aqui. Tentaram reconstruir essa head aqui, mas que na minha opinião não foi bem sucedida, então eu uso essa aqui que os Four Horsemen fizeram para a linha Motu Classics, que eu acho que se parece mais, eu acho mais interessante, ficou legal, eu curto deixar esse He-Man 40 anos com essa head aqui, e a gente nota aqui um do lado do outro. Esse aqui procurou ter várias das características que esse aqui tinha, inclusive o cinturão, os braceletes laranja também, os detalhes dos quadradinhos, a forma que o símbolo dele aqui tá esculpido, aqui também um tom avermelhado nas botas, no calção, tá bem parecido mesmo com o He-Man Vintage, esse He-Man de 40 anos. Então aí está, pessoal, este foi o nosso review do He-Man Vintage da linha Masters of the Universe da Mattel / Estrela, né? Porque esse aqui é o He-Man da Estrela, que foi licenciado aqui pela nossa indústria brasileira para ser lançada essa coleção aqui no nosso mercado. Eu devo dizer que eu estou muito feliz de ter feito um review dessa figura aqui. Eu acho que esse bonequinho aqui é o brinquedo mais importante que eu já tive na vida, assim, que eu mais curti, que eu mais brinquei. Não é exatamente o He-Man que eu tive na infância, mas eu queria recuperá-lo. E estou muito feliz de ter recuperado, não aquele exatamente, mas um que pôde representá-lo aqui mais uma vez. Eu acho que a maior representação da minha infância aqui na minha coleção do que essa figurinha aqui não tem. Eu curto demais, eu sou fã de Mestres do Universo. Eu
Sou colecionador de figuras de ação por conta de Mestres do Universo e muito por conta dessa figura aqui, que eu ganhei no meu aniversário em novembro de 1986. E aí eu e meu irmão até tínhamos um bonequinho só para brincarmos. A gente sabe das dificuldades que haviam naquela época. Então, 2 meninos brincando com um bonequinho só, a gente revezava, brincava. Era interessante, né? Mas a imaginação sempre prevalecia e que era bem legal. Então, por conta desse canal, eu acho que até por conta desse bonequinho aqui, esse canal existe, né, para falar de figuras de ação, trazer figuras de ação para vocês, falar, compartilhar com vocês essa paixão que eu tenho por figuras de ação, por colecionáveis. Tudo isso aqui nasceu com esse bonequinho aqui, com essa figura. A gente sabe de todas as questões mercadológicas, da influência sobre as crianças e tal, mas queira ou não, era um brinquedo, é um brinquedo que eu brinquei bastante na minha infância, despertou a minha imaginação para um monte de coisas e eu curto demais He-Man e os Mestres do Universo. Se você tem um desse aqui também, deixa um comentário aqui, comente as suas experiências com essa figura aqui. Se você não tem ainda, tem interesse, dá para achar, tem gente vendendo aí, só que o espectro de preços é bem variado, né? Tem desde figuras bem detonadas que o pessoal está vendendo barato até figuras extremamente bem cuidadas que aí o pessoal está vendendo caro. Então tem até lacrado, né? Tem de todo jeito que você quiser aí. Então, se você se interessou, eu vou desejar a você aí boa sorte aí se você ainda não tem, tá querendo um desses aqui na sua coleção. Eu sei que, como a gente já falou num vídeo anteriormente aí, colecionar figuras vintage não é para todo mundo. Tem gente que hoje em dia não curte, compreendo perfeitamente. Tem gente que só coleciona as antigas. O mercado de colecionáveis de figuras antigas também é bem aquecido, é bem movimentado. Tem figuras aí clássicas, especialmente o pessoal de G.I. Joe, Mestres do Universo, Transformers, Tartarugas Ninja. A gente sabe aí que tem um grande mercado aí, tem muita gente fã e que tem coleções vastas aí de figuras antigas, né? Que eu acho também super legais, muito interessantes, eu curto pra caramba também. Então é isso, pessoal, espero que tenham gostado desse nosso vídeo. Se esta é a primeira vez que está nos visitando, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo e inscreva-se aqui no nosso canal para acompanhar as nossas postagens. Nós temos vídeos novos toda semana aqui no canal, falando de várias linhas de figuras de ação, mas como vocês podem ver, esse aqui é o 100º vídeo de Mestres do Universo. Motu é uma franquia que tem um lugar cativo aqui no nosso canal. É a grande maioria de vídeos que a gente tem aqui é de Mestres do Universo, porque é uma franquia que eu sou muito apaixonado. Eu curto demais aí os Mestres do Universo. Criação aí da Mattel nos anos 80 e que nos acompanha até hoje. E se você curtiu também, além de deixar a sua inscrição, também compartilhe com seus amigos. Repito aí, deixa comentário aí contando as suas histórias desse boneco que você tem aí, ou simplesmente do que você acha de Motu, do He-Man, do personagem, qualquer que seja o comentário, eu tô sempre respondendo aqui com vocês, pra gente trocar essa ideia, e todas essas interações fazem o algoritmo do YouTube entender que esse é um conteúdo relevante, que esse é um conteúdo legal e que merece ser divulgado aqui dentro da plataforma. Beleza? Conto com a ajuda de vocês aí para ajudar o nosso canal a crescer a cada vez mais. E eu vou ficando por aqui então, agradecendo quem nos assistiu até esse momento aqui do vídeo e a gente se vê no nosso próximo. Até lá!